Olá, boa tarde. Você acompanha a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a reunião da Comissão de Finanças. Os trabalhos são presididos pelo deputado Thiago Hoffmann. Vamos acompanhar. A proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos de hoje da Comissão de Finanças, da 9ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura de forma híbrida. Cumprimento a todos os deputados que já se encontram aqui, aqueles que estão entrando de maneira virtual. Cumprimento a todos os servidores, servidoras dessa casa e a todos que nos assistem pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Eu dispenso a leitura da ata da 7ª reunião ordinária e da 8ª reunião ordinária e da 5ª reunião extraordinária, sendo que essas foram encaminhadas para membros da comissão. E antes de colocar em votação, que nós estamos aguardando alguns deputados, eu vou passar a leitura do expediente e depois nós voltamos à votação da ata. Então, portanto, eu solicito à secretária Rosa que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Item 1 ao 15. Ofício Cefaz, Gabinete do Secretário, encaminha cópia do demonstrativo simplificado consolidado do relatório de gestão fiscal referente ao exercício de 2022. Encaminha termos de acordos e encaminha regime especial de obrigação acessória. REOA. Ciente. Ofício 16. Item 16. Ofício ADERES, Gabinete do Presidente, número 131 de 2023, comunica o recebimento da emenda individual impositiva federal. Ciente. Itens 17 ao 19. Ofícios enviados pelos gabinetes dos deputados Wellington Calegari, Alexandre Chambinho, Adilson Espíndola. Justificativa de ausências na reunião ordinária da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Ciente. Itens 20 ao 22 e 24. Ofício Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo encaminha o relatório de atividades e encaminha a prestação de conta mensal. Ciente. Item 23, termo de autuação, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número 412, de 2023/4. Encaminha a prestação de conta anual, exercício de 2022. Ciente e avoco a matéria para relatar. Itens 25 ao 27. Ofício, Prefeitura Municipal de Cariacica, Espírito Santo, Gabinete do Prefeito, encaminha relatório sobre a aplicação dos recursos e encaminha a prestação de contas parcial de contrato. Ciente. Item 28, primeiro termo aditivo, Fundação de Amparo à Pesquisa à Inovação do Espírito Santo, Programa PP SUS, número 900-390-2020, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Prorroga a vigência final do convênio supracitado por 6 meses a partir de 24 de nove de 2023 e atualizar os dados constantes do cronograma de execução. Ciente. Item 29, Ofício Secretaria do Estado de Economia e Planejamento, Gabinete Secretário número 35, encaminha o relatório anual de avaliação do programas do Plano Plurianual 2020-2023, referente ao exercício de 2022. Ciente. Proposições recebidas. Ficam recebidas proposições dos itens 30 a 32. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Ficam distribuídas proposições dos itens 33 a 35. Proposições baixadas de pauta. Proposições não houve no período. Proposições sobrestadas. Fica sobrestado o projeto de lei número 70 de 2021, de autoria da deputada Janete de Sá. Obrigado, Rosa. Informo que com a chegada do deputado Edmar dos Anjos, Mazinho dos Anjos, temos quórum para votação. Então eu vou retornar às atas da 7ª e 8ª reunião ordinária e da 5ª reunião extraordinária, considerando que elas foram encaminhadas, boa tarde, Mazinho, para todos. Então dispenso a leitura e coloco as mesmas em discussão. Algum deputado queira discutir as atas? Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação como vota o deputado Coronel Wellington. Pela aprovação das atas. Como vota o deputado Mazinho dos Anjos? Pela aprovação, presidente. Pela aprovação das atas. Deputado Danilo Baense. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação. Deputado Wellington Calegari. Pela aprovação. Então ficam as atas dessas reuniões aprovadas. E eu passo agora à ordem do dia.
Primeiro, informando que a apresentação da demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2023 da Cefaz, com a presença do secretário Marcelo Altoé, fica redesignada para o dia 19 de junho, às 13h30. Então, nós teremos aqui a presença do secretário novamente para fazer sua prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2023. E passo agora para as relatorias dos projetos que estão em análise pelos deputados, começando aqui pelo deputado Wellington Calegari. Pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar o projeto de lei número 621 de 2021, de autoria do deputado Adilson Espíndola. Sim, estou apto a relatar, sim. Então, Vossa Excelência está com a palavra para relatar o projeto. Trata-se do projeto de lei número 621/2021, de autoria do deputado estadual Adilson Espíndola, que visa declarar patrimônio cultural imaterial os grupos de trombonistas do Estado do Espírito Santo, né? A proposição foi protocolada no dia 19/10/2021, lida no expediente da sessão ordinária do dia 20 do mesmo mês e ano. A Procuradoria da Casa manifestou-se pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Foi já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Passou para a Comissão de Cultura, Comunicação Social. Vamos entrar aqui, então, no nosso parecer. Lembrando sempre que o parecer da Comissão de Orçamento, ele não é sobre o mérito, ele versa sempre sobre as questões orçamentárias, de criação de gastos públicos, de prejuízo ao erário, de criação de custos e questões econômicas adjacentes, né? Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que o parecer desta douta comissão se cinge à análise de mérito quanto ao aspecto econômico e financeiro das proposições que concorram diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita pública, em conformidade com o artigo 42, incisos 5º e 19 do Regimento Interno, estando prejudicada qualquer análise sob ponto de vista diverso que compete regimentalmente às demais comissões permanentes. Assim, quanto ao aspecto econômico e financeiro, verifica-se que a proposição se afigura como de interesse público, pois não concorre diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita pública, a par do seu alcance social, entre mentes por apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais, de acordo com a justificativa apresentada, vazada nos termos que seguem. E aqui nós temos uma justificativa que se baseia em grande parte no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, caros colegas, excelentíssimos deputados, né, em que fala da questão do patrimônio cultural imaterial, né? Estamos falando de grupos de trombone aqui do Estado do Espírito Santo, e os trombonistas, né, um grande número de pessoas, principalmente jovens, ficam, através desse projeto, através desse trabalho social, afastados do mundo do alcoolismo e das drogas. Os grupos de metais são convidados para tocar em ocasiões importantes, como casamentos, cultos religiosos, festas e comemorações. É importante ressaltar que, para os pomeranos, o termo trombonista é utilizado para pessoas que tocam instrumentos de sopro e não apenas o trombone. Essa é uma das muitas justificativas culturais da importância desse projeto que não afeta o erário público. Diante do exposto, propõe-se aos nobres pares desta comissão a aprovação da matéria, com a sugestão de adoção do seguinte parecer, que é pela aprovação. Assim vota o relator. Obrigado, deputado Calegari. Coloco em discussão o relatório do deputado Calegari sobre o projeto de lei 621/2021, de autoria do deputado Adilson Espíndola, quem eu aproveito para cumprimentar, que já estou vendo Vossa Excelência aí na tela, deputado Adilson. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas que compõem essa comissão.
Aproveito, senhor presidente, já para parabenizar o ilustre deputado pelo belíssimo relatório. Muito Calegari, nosso amigo. Muito obrigado, deputado Adilson, e eu que parabenizo pelo excelente projeto em apoio à cultura e o patrimônio cultural imaterial do nosso Estado. Não havendo mais quem queira discutir, vou colocar, portanto, em votação o relatório do deputado Adilson. Só para me organizar aqui, por favor, porque na minha ordem do dia aqui, o primeiro projeto é o item 37 da pauta, do capitão. A ordem do dia dos deputados está diferente da minha, tá? Está diferente a nossa. Tá. Aí o projeto que nós estamos aqui é o 621 é o 2020. 41 da pauta, então, é isso? O meu é o 38 aqui, tá certo. 621. É esse aí, Mazinho. Tá ótimo, só para localizar ele na pauta. Então, Okay. coloco em votação como vota o deputado Coronel Wellington. Com o relator, aproveito para convidar a Vossa Excelência para se juntar a nós aqui, se puder, tá bom? Deputado Mazinho dos Anjos. Acompanho o relatório do excelentíssimo deputado Calegari, que mudou bastante da posse até o momento de hoje. Está mais magro, mais bonito, cabelo cortado. Está dividido ao meio, tem metade do Calegari aqui. Acompanho o deputado Calegari. O deputado Mazinho dos Anjos também com o relator. Como vota o deputado Adilson Espíndola? Acompanho o relatório, senhor presidente. Com o relator, como vota o deputado Danilo Baiense? Presidente, quero parabenizar o deputado Adilson Espíndola pelo projeto muito importante, e parabenizar também o deputado Calegari pela relatoria, e acompanho o deputado Calegari. Eu também acompanho, então, portanto, aprovada a unanimidade na Comissão de Finanças. Passamos, então, ainda para manter o deputado Calegari com a palavra, na ordem de vocês, deputado Mazinho dos Anjos, é o projeto de lei número 257 de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, também sob relatoria do deputado Calegari. E pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência está apto a relatar este projeto. Sim, senhor presidente, vamos relatar. Então, a palavra está com Vossa Excelência. Na nossa pauta aqui é o 42. Isso, 42 é o projeto número 257 de 2019. Trata-se do projeto de lei número 257/2019, de autoria do excelentíssimo deputado Capitão Assunção, que tem por finalidade obrigar as empresas organizadoras de concurso público a estabelecerem em seus editais a possibilidade de remarcação de testes de aptidão física à candidata grávida à época de sua realização, no âmbito do Estado do Espírito Santo. O projeto foi protocolado no dia 10/4 de 2019 e lido no expediente da sessão ordinária do dia 15/4 do mesmo ano. Aí passou, a Procuradoria da Casa se manifestou pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposição, com a sugestão de uma emenda substitutiva, conforme parecer técnico às folhas 16 e 28. O projeto recebeu parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade com essa emenda substitutiva, né? Foi distribuída à Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, onde também recebeu parecer favorável, sendo aprovada, e chegou até a nossa comissão, onde cabe a discussão dos custos e do âmbito, né, da dimensão financeira, econômica, dos impactos que ela pode ter. Nessa oportunidade, cabe a esta Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, Controle e Tomada de Contas, o exame quanto aos aspectos financeiros que concorram diretamente para aumentar ou diminuir despesas, assim como a receita pública, na conformidade do artigo 42, inciso 5º do Regimento Interno. Verificamos que a propositura não pretende implementar, e isso é importante destacar, novas atividades ainda não previstas, não concorrendo, portanto, para o aumento da despesa ou redução da receita do Estado, tratando-se apenas da possibilidade de remarcação de teste de aptidão física à candidata grávida à época da realização, de sua realização, estando o projeto em conformidade com o que preceitua a
Constituição do Estado. Então vale notar que trata-se apenas de mais uma salvaguarda para as nossas gestantes. E eu tenho certeza que é algo, e o nosso querido deputado Capitão Assunção teve isso bem em mente, de não é dar um privilégio para as mulheres grávidas, é que as mulheres grávidas elas dão tanto para a sociedade, elas dão tanto para nós, que é um direito mesmo, é uma necessidade, né? É garantir uma equidade, porque imagine aquelas que passam pela tarefa de durante 9 meses constituir um ser humano, elas terem a sua vida, a sua vida profissional, caro deputado baiense, não é? Dificultada, porque ela não tem controle sobre isso. Então, uma remarcação do teste de aptidão física, até porque eu tive isso na minha família. Eu já tive uma prima que, por conta disso, foi prejudicada num teste para a polícia, né? Então, eu acho esse projeto de lei vem bem a calhar para garantir o direito das mulheres, e o parecer pela sua aprovação, é a recomendação feita pelo relator à Comissão de Finanças. Passo para o presidente. Obrigado, deputado Calegari. Coloco em discussão o relatório do deputado Calegari sobre o projeto 257/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção. Não havendo quem queira discutir, passo a colher os votos. Como voto do deputado Coronel Wellington. Eu voto conforme o relatado pelo deputado Calegari. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Voto de acordo com o relatório do relator, deputado Calegari. Com o relator. Como voto o deputado Danilo Baiense. Acompanho o relator, presidente. Como voto o deputado Adilson Espíndola. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Aprovado à unanimidade na Comissão de Finanças o relatório do deputado Calegari. Continua com Vossa Excelência na relatoria o projeto de lei 335/2020. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Adilson Espíndola. É porque eu vou precisar me retirar, eu tenho uma agenda agora no Tribunal de Contas às 14 horas, eu não vou poder participar da reunião até no final. Eu queria ver com Vossa Excelência se tem algum projeto em pauta que eu deva relatar. Tem um projeto de autoria do deputado Capitão Assunção, número 463/2019, que está sob relatoria de Vossa Excelência. Pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar esse projeto. Eu queria pedir ao senhor presidente, dentro das possibilidades, que eu pudesse relatar isso na próxima reunião, esse projeto. Concedo a Vossa Excelência o prazo solicitado, então peço à assessoria que recoloque o projeto de lei 463/2019, sob relatoria do deputado Adilson Espíndola, na pauta da próxima reunião, já agradecendo ao deputado Adilson Espíndola pela presença aqui. Eu agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, e peço escusas, porque eu tenho um compromisso às 14 horas agora no Tribunal de Contas, tá bom? Obrigado, deputado Adilson. Não vou poder ficar até no final da reunião. Tá, joia. Muito obrigado. Então, passo agora, devolvo a palavra ao deputado Calegari, projeto 335/2020, de autoria do deputado engenheiro José Esmeraldo, e pergunta a Vossa Excelência se Vossa Excelência está apto a relatar o projeto. Sim, estou apto para relatar. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se do projeto de lei 335/2020, de autoria do excelentíssimo deputado José Esmeraldo de Freitas, que visa obrigar a disponibilização de produtos antisséptico em banheiros de uso coletivo para a higienização dos assentos sanitários, nos seguintes termos. Então, lendo rapidamente, é obrigatória a disponibilização de produto antisséptico em banheiros de uso coletivo para a higienização dos assentos sanitários. O produto deve ser armazenado em dispenser de parede, o qual deve ser instalado em local próximo a cada assento sanitário. Isso no artigo 1º. No artigo 2º, deve ser fixados nos banheiros de uso coletivo avisos com orientações sobre a importância de higienização dos assentos sanitários para a prevenção de doenças, na forma do anexo único desta lei. Artigo 3º. Os infratores dessa lei estão sujeitos às seguintes sanções: 1. Advertência. 2. Multa de 10 a 100 valores de referência do Tesouro Estadual. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor após decorrido 90 dias de sua publicação oficial. O projeto foi protocolado no dia 9/6/2020, lido no expediente da sessão ordinária da mesma data. Não consta nos autos até o presente momento notícias de publicação,
medida que pode ser dispensada nos termos do artigo 149 do Regimento Interno. Já passou pelas comissões, pela Procuradoria, pela Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável. Recebeu o parecer favorável da Comissão de Saúde e Saneamento, que é muito importante, pois trata-se do mérito, né, da causa, pois é uma causa relacionada à saúde pública, que vale lembrar. E assim chegou a nossa comissão, em que, como sempre, trata-se da questão do aumento do gasto público, da perda de receita e também de aspectos financeiros que interessam às pessoas privadas. E eu tenho sempre essa preocupação, nobres colegas, de se criar também despesas para a iniciativa privada. Por isso me detive com muita atenção sobre esse projeto, não é? A princípio fiquei assim preocupado, poxa vida, vai se criar uma obrigação para o ente privado, mas nós sabemos que também é dever do Estado exercer sim o seu papel de polícia quando a saúde pública pode estar ameaçada. E quando nós estamos falando de banheiros públicos, nós estamos falando daquelas situações em que muitas vezes você é obrigado a usar um banheiro público. E quando um estabelecimento comercial coloca um banheiro público, é porque ele também usufrui dos benefícios financeiros, né? Ninguém bota um banheiro público à toa, você bota porque você tem uma lanchonete que está ganhando dinheiro. Então, se você coloca o banheiro público, que também já recebe a visita do controle de zoonose, da vigilância sanitária e tudo mais, nada mais adequado que você tenha também uma legislação que combata a proliferação de doenças. A gente sabe da necessidade. Quem tem filho pequeno, que muitas vezes é obrigado a levar a um banheiro de uma lanchonete, de um posto de gasolina, sabe. Então eu me detive, olhei com atenção, vi que não é um gasto de grande monta e que muitas vezes isso significa dignidade para o consumidor. Então, dentro disso, nessa oportunidade cabe a esta comissão relatar quanto aos aspectos financeiros. Verificamos que a propositura não pretende implementar novas atividades ainda não previstas, não concorrendo, portanto, para o aumento da despesa ou redução da receita do Estado, tratando-se apenas da disponibilização de produtos antissépticos em banheiro de uso coletivo para a higienização dos assentos sanitários, o que não concorre para um grande gasto para o ente privado. Estando o projeto em conformidade com o que preceitua a Constituição do Estado. Dessa forma, o meu parecer é pela aprovação. Muito bem, deputado Calegari. Presidente. Pois não, deputado Mazinho dos Anjos. Discutir a matéria. Vou colocar já em discussão, só um segundo. Então, o projeto de lei número 335/2020, de autoria do deputado engenheiro José Esmeraldo, e recebeu o parecer do deputado Calegari pela aprovação, e eu coloco em discussão, e aí passo a palavra imediatamente para o deputado Mazinho dos Anjos para discutir a matéria. Obrigado, presidente. Eu queria discutir bem rapidamente a matéria. O deputado Calegari ficou bem claro no parecer dele a preocupação com as entidades privadas aqui em relação ao projeto, que traz mais uma atribuição e, em paralelo a essa atribuição, traz um custo para a iniciativa privada, principalmente aqui o setor de bares, restaurantes, escolas, hospitais e por aí vai. Eu sou um pouco cético em relação a isso, porque a gente já tem uma legislação muito, mas muito rigorosa, que são os códigos sanitários municipais, através das suas vigilâncias sanitárias municipais, e também temos a legislação estadual através da vigilância estadual, que é ligada à Secretaria Estadual de Saúde. Então, a fiscalização e a legislação já é muito rigorosa, trazendo diversas atribuições aí ao comércio. Eu fico muito preocupado de a gente ficar fazendo leis, acrescentando algumas coisas e dando uma certa subjetividade aí a quem vai fiscalizar. Nesse caso aqui, provavelmente a lei não fala, mas quem vai ter que fiscalizar e multar vai ser a Secretaria de Saúde através da Vigilância Sanitária. Que, tudo bem, esse projeto específico talvez tenha um custo pequeno, mas a gente não tem esse custo aqui no projeto. Essa é a minha grande preocupação, porque a gente cria leis sem saber quanto que isso vai impactar para a sociedade, quanto que isso vai impactar para o setor privado. E no caso, eu tive bar 12 anos.
Eu não tenho como mensurar se o custo vai ser baixo ou se vai ser alto. Se você é um micro e pequeno empreendedor, que tem um pequeno comércio, às vezes o cidadão chega lá, ele pega um litro de produto antisséptico e ele não tem o cuidado de jogar um pouquinho, ele gasta o litro inteiro. Aí você tem que comprar outro litro. Aí daqui a pouco, quando você faz a conta no final do mês, né, aquilo ali gerou um valor que às vezes é o que o proprietário daquele pequeno comércio tira de honorários de lucro no final do mês, porque mais de 60% dos micro e pequenos empreendedores aqui no Espírito Santo ganham de 1 a 2 salários mínimos. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes é pouco para o Walmart, às vezes é pouco para Leroy Merlin, mas às vezes para aquele pequeno comerciante ali, lá de Taboazeiro, aquele pequeno comerciante lá de Goiabeiras, lá de Cachoeira do Itapemirim, às vezes no distrito, isso vai ser um impacto muito grande no orçamento dele no final do mês. Então eu tenho essa preocupação, né? Eu vou, acho que de repente eu ia votar contra logo, mas eu vou pedir vista para dar uma analisada melhor, né? Discutir melhor. Talvez eu esteja enganado em relação a essa questão do custo, mas eu vou levantar se já existe algum tipo de legislação ou portaria do órgão estadual e municipal, porque o código de sanitário da Prefeitura de Vitória, por exemplo, que eu conheço, ele já é tão difícil, tão burocrático, que o cidadão às vezes não consegue nem alvará para ele trabalhar por causa desse monte de burocracia. E quanto mais a gente colocar, a gente vai atrapalhar. Daqui a pouco a gente tem aqui uma legislação mais rigorosa do que países de primeiro mundo. E o pequeno empreendedor não consegue cumprir. Né? Então eu vou pedir vista para me aprofundar melhor aí no projeto, respeitando o parecer do meu amigo Calegari, que inclusive começou falando exatamente com essa mesma preocupação que eu estou, que ele também é uma pessoa que defende muito o setor empresarial, principalmente os micro e pequenos, que é quem gera emprego e renda no nosso estado. Então, presidente, eu vou pedir vistas para analisar com mais profundidade o projeto. É regimental, deputado Mazinho dos Anjos, apenas pedindo a Vossa Excelência que não ultrapasse a próxima sessão, porque o prazo da nossa comissão está vencido, mas como Vossa Excelência fez aqui um excelente relato a respeito da sua preocupação, e eu comungo da preocupação com a geração de despesa para o setor empreendedor, principalmente para o micro e pequeno, que é a preocupação de Vossa Excelência, eu vou conceder o prazo até a próxima sessão para Vossa Excelência devolver a matéria. Senhor presidente, mas continua em discussão. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de ir acrescentando no que foi abordado pelo deputado Mazinho, fazer também a inclusão da nossa preocupação com relação aos ambientes públicos, né? Porque nós estamos falando do ambiente privado, dos bares, restaurantes, e na Assembleia, e no governo, e nas escolas, nos postos de saúde, e na rodoviária, nos aquaviários. Então, eu acredito que nós podemos ampliar essa discussão aí. Muito boa preocupação, deputado Coronel Wellington. Então, o projeto fica sob vista do deputado Mazinho dos Anjos, com prazo até a próxima sessão. E Vossa Excelência recebe os relatórios, mas eu já deixo aqui impresso com Vossa Excelência o relatório do deputado Calegari também, tá bom? Então, agora eu passo a palavra ao deputado Danilo Baiense, para relatar, se estiver apto, o projeto de lei número 725 de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção. Pergunta a Vossa Excelência se Vossa Excelência está apto a relatar. Sim, presidente. Então a palavra está com Vossa Excelência. Projeto de lei 725/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que tem por objetivo determinar que ficam os fornecedores de serviços e produtos obrigados a garantir o atendimento prioritário às pessoas que fazem tratamento oncológico durante o horário de expediente no âmbito do Estado do Espírito Santo. Nesses termos, para receber tal atendimento prioritário, o paciente deverá estar com declaração médica que ateste a sua condução. Esse projeto passou pela Comissão Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, em votação realizada na 18ª reunião ordinária virtual, que proferiu o parecer 280/2020, cuja conclusão foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto
725. Após a proposição, foi essa para a Comissão de Saúde e Saneamento, para fim de análise do seu mérito, na forma do artigo 50 da Resolução 2700/2009, sendo que, na 29ª reunião ordinária, realizada em 28 de setembro de 2021, foi expedido o parecer 43/2021 pela aprovação da proposição em foco, bem como pela aprovação de seu apenso, o projeto 42/2021, de autoria do deputado Dr. Hércules Silveira. Em adendo, registramos que foi o projeto de lei 42/2021, juntado em 22 de fevereiro de 2021 nos autos eletrônicos do projeto 725/2019, se tratar de proposição similar. Neste contexto, a justificativa do projeto de lei 725/2019 se concentra na teleologia de instituir medida razoável e justa, haja vista a especial necessidade de prover celeridade para aqueles que momentaneamente estão debilitados em razão do tratamento contra o câncer. Presidente, vou ser mais sucinto, vou aqui para o final, porque o relatório já foi juntado na íntegra. Dessa forma, demonstrado, revela a dita proposição legislativa do projeto de lei 725 como real portadora de mérito quanto ao interesse público da sociedade capixaba e de estrutura de gestão do governo do Estado, nos termos que dispõe a normatividade endereçada nos artigos 42 e 43 da Resolução 2700/2009, regimento interno deste Poder Legislativo, de forma que a sua aprovação por esta douta comissão permanente é medida que ora se propõe aos nossos demais pares parlamentares. Sugerimos aos ilustres pares dessa comissão o seguinte: a Comissão de Constituição e Justiça, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto 725/2019 de autoria do deputado Capitão Assunção e pelo acolhimento e aprovação da emenda supressiva de autoria da Comissão de Constituição e Justiça e Serviço Público e Redação, bem como pela aprovação de seu apenso, o projeto 42/2021 de autoria do deputado Dr. Hércules. Presidente, um projeto que obviamente faz justiça com aquelas pessoas que estão mais debilitadas, e nós temos visto em outros casos que até existe legislação e que às vezes não é cumprida e é realmente uma afronta. Quantas vezes eu chego no estabelecimento, às vezes um supermercado, no shopping, e eu vejo uma pessoa estacionar um veículo no local para pessoas deficientes. E você observa, porque às vezes a gente já conhece aquela pessoa da rua e observa, deputado Mazin, que aquela pessoa não é deficiente. Quantas vezes eu me dirigi até junto ao veículo e perguntei àquela pessoa que estava estacionando no local que ele não deveria estacionar, perguntei a ele se queriam ajuda para retirar a cadeira de roda. E às vezes a pessoa com vergonha acaba tirando o carro. Outra hora um cidadão vai lá, ele sozinho no carro, estaciona uma vaga para gestante, o que é lamentável. Então você vê, essas pessoas que estão realmente debilitadas em virtude da doença, elas precisam de um atendimento especial, concorda, Coronel Hélito? Para que elas possam ser atendidas o mais rápido possível, para que seja liberado. No supermercado também, presidente, é muito comum você chegar numa fila para idosos, nos caixas para idosos e gestantes e pessoas com comorbidade, e ver um garoto, um menino. E eu chamo a atenção, como fiz esse final de semana, eu sempre chamo a atenção das pessoas para que elas realmente respeitem o nosso próximo. Então nós somos pela aprovação do projeto. Aqui já passou pelas mãos aí do nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Mazin, que passou na outra legislatura, mas já foi aprovado, então nós somos pela aprovação do projeto. Muito obrigado, deputado delegado Danilo Baiense, e eu coloco em discussão o parecer do deputado Danilo Baiense. Presidente, eu queria discutir bem rapidamente. Eu li aqui atentamente o projeto, eu só fiquei um pouco na dúvida, porque o artigo 1º ele trata o seguinte: ficam os fornecedores de serviço e produtos obrigados. Eu não consegui entender o que seriam fornecedores de produtos e serviços. Então, eu não sei se essa lei lá na ponta, ela vai gerar uma subjetividade muito grande para poder ela ser aplicada. Porque o projeto não explica o que são fornecedores de serviço e produtos. Porque se você falar fornecedor de serviço, entraria qualquer tipo de atividade, um advogado, um contador, Então ficou muito amplo aqui, muito vago. Eu não sei se caberia a gente, de repente, oferecer uma emenda e conversar com o autor do projeto para esclarecer exatamente
que ele queria atingir aqui, né? Não, os estabelecimentos comerciais, né? Os hospitais, né? Porque ficou muito vago, eu achei, e vai acabar sendo mais uma lei que vai entrar aí vai ser aprovada, se aprovada, vai cair no descaso da população não respeitar ela. Talvez Vossa Excelência pudesse pedir também vista para fazer o análise, porque já passou pela Constituição e Justiça, mas com outra presidência, realizada no passado. Então seria interessante, talvez. Eu ia sugerir exatamente isso. Vossa Excelência pudesse contribuir. Para a gente tentar melhorar, para não cair no descaso, a gente aprovar uma lei que não vai ser... Se o nobre deputado quiser, para aliviar a carga dele, eu peço vistas, Ótimo. E posso até, se for o caso, propor uma emenda para substituir essa parte aí do... Às vezes listando, né, sobre que estabelecimentos... Que tipo de estabelecimentos... Quem seria o tipo de fornecedor de serviços e produtos, né? Sim, eu também achei que ficou um pouco vago essa parte. Um pouco vago, eu acho que poderia dar uma melhorada na legislação. Então tá. Pela parte, presidente... Se o presidente concordar... Nesse contexto aí, né, salões de beleza, manicures, oficinas... Estão todos concluídos. Aí tá tudo. Seria interessante ficou meio... essa observação do deputado Mazinho. Muito bom, concordo também, Calegari. Então, concedo a Vossa Excelência a vista, fazendo a mesma observação que eu fiz ao deputado Mazinho dos Anjos, que o nosso prazo vence no dia 8, para você trazer para a próxima sessão nossa, ok? Então, eu agora passo a relatoria, a pedido do deputado José Esmeraldo, né, que forneceu seus relatórios. Como os prazos já estão vencidos e o deputado Zé Esmeraldo pediu que eu pudesse, em nome dele aqui, fazer a relatoria desses 2 projetos de lei, deputado, que são os 2 últimos da nossa reunião de hoje. O primeiro deles é o projeto de lei número 326 de 2018, de autoria da deputada Janete de Sá, que institui o sistema de posse responsável e abandono animal no Estado do Espírito Santo. Ressalto novamente que o relatório é de autoria do deputado engenheiro José Esmeraldo e eu aqui faço apenas a leitura do relatório. Então, trata-se de projeto de lei de autoria da deputada Janete de Sá, que tem finalidade de instituir o sistema de posse responsável e abandono animal no Estado do Espírito Santo e, para tanto, dar outras providências normativas. No que tange ao processo legislativo, tem-se que a proposição legislativa em comento foi protocolizada no dia 10 de dezembro de 2018 e após lida no expediente da sessão do dia 11 do mesmo mês e ano, sendo que neste último evento o senhor presidente da mesa diretora exarou o seguinte despacho: publique-se, após o cumprimento do artigo 120 do regimento interno das Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de Finanças. Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para a Comissão de Constituição e Justiça, para análise de sua adequação jurídica, conforme dispõe o artigo 41 do Regimento Interno, e dessa forma, em votação realizada na 4ª reunião ordinária virtual, ocorrida em 16 de março de 2021, foi expedido o parecer número 43 de 2021, cujo dispositivo foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 326 de 2018. Ato contínuo à proposição legislativa em comento foi direcionado para a Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, na forma do artigo 46 do Regimento Interno, para fins de deliberação de mérito. Assim, na 7ª reunião extraordinária virtual, em 15 de dezembro de 2021, foi emitido parecer pela sua aprovação. Por fim, o projeto foi encaminhado para esta Comissão de Finanças para fins de análise de seu mérito, na forma preceituada pelos artigos 42 e 43 da Resolução número 2700 do nosso Regimento Interno. É esse o relatório. Passo ao parecer do relator. De plano, tem-se que o projeto de autoria da deputada objetiva, em sua finalidade específica e própria, normatizar a instituição do sistema de posse responsável no Estado do Espírito Santo, onde os cães e gatos passariam a ser registrados no Centro de Controle de Zoonose dos respectivos municípios ou estabelecimentos veterinários devidamente credenciados por este mesmo órgão municipal. Nesta linha, a proposição ainda prevê as seguintes normatizações: a. Obriga este órgão municipal que, vacinados contra a raiva, estes animais domésticos. B. Tipifica condutas que passariam a ser consideradas infrações. C. Tipifica conduta que passariam a ser classificadas como maus tratos. D. Cria graduações de condutas tipificadas com infrações para fins de graduar sanções para os infratores. E.
institui sanções para os infratores. F, destina os recursos arrecadados com as sanções aplicadas para o fundo revertido para o órgão municipal, com o fim de realização de diversas ações. G, confere ao órgão municipal, Centro de Controle de Zoonoses, o poder de polícia administrativa para implementar a fiscalização correspondente através da autoridade sanitária competente. H, prevê a aplicação de multa em dobro na hipótese de ocorrer mais de uma infração, bem como prevê que o animal só será liberado do CCZ mediante pagamento de multa imposta. E impõe aos proprietários ou responsáveis pela guarda do animal a obrigação de permitir o acesso da autoridade sanitária municipal quando no exercício de suas funções as dependências do alojamento animal. J, impõe que os animais devem ser mantidos em recinto limpos e de acordo com condições que estipula. K, define criador e cria obrigações para os mesmos. L, determina o Poder Executivo Municipal, por intermédio de seus órgãos competentes, estabelecer convênios e parcerias com instituições de ensino superior que tenham curso de medicina veterinária ou curso de zootecnia e associações afins, bem como utilizar órgãos municipais adequados e o próprio CCZ para o fiel cumprimento da pretensa lei. Por fim, M, garante a qualquer cidadão, na circunscrição do município, o poder de requisitar força policial mediante a constatação da inobservância de dispositivos previstos nesta pretensa lei. Em sua justificativa, a autora considera o fato de que muitos animais de estimação são abandonados nas vias públicas, causando acidentes ou sendo vítimas de acidentes, transmitindo zoonoses e até atacando pessoas. Assim, opina que é imprescindível a adoção de medidas objetivas para identificarmos os proprietários desses animais, a fim de que sejam responsabilizados. Destaque a mens legislatórios, que se destaca da justificativa, é extremamente relevante sob a ótica do interesse público. Haja visto que o direito decorrente é de interesse público e não implicaria em despesa pública para o erário estadual, mas somente para o erário municipal, que já tem a incumbência de realizar as ações de zoonose e controle animal doméstico. Nesses termos, perante a análise de mérito, verifica-se do diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da proposição legislativa, identificada como projeto 326/2018, da deputada Janete Sá, não traz ponto de divergência com o interesse público da sociedade do Estado do Espírito Santo, bem como não geraria expressiva despesa pública para o Tesouro Estadual. Desta forma, revela a dita proposição legislativa como portadora de adequação para o ideal meritório esperado, nos termos do artigo 42 e 43 da Resolução número 2700 de 2009, de forma que a sua aprovação por esta comissão é medida que ora se propõe. Exposite, sugerimos aos ilustres pares dessa comissão a adoção do seguinte: parecer a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei número 326 de 2018, de autoria da senhora deputada Janete Sá. É o relatório do deputado engenheiro José Esmeraldo, que eu coloco em discussão na comissão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o ilustre deputado Coronel Wellington? Eu voto conforme o relatório do deputado José Esmeraldo e lido por Vossa Excelência. Com o relator, o deputado Mazinho dos Anjos. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, o deputado Danilo Baense. Acompanho o relator, presidente. Deputado Calegari. Com o relator. Com o relator, eu também acompanho o relator. Projeto importante da causa animal da deputada Janete Sá e recebeu aprovação unânime na Comissão de Finanças. Aproveito para cumprimentar os deputados que chegaram aqui, deputado Capitão Assunção, deputado Lucas Polese, obrigado pela presença de vocês aqui também. Por último, projeto de lei número 285 de 2019, de autoria do deputado Gandini, que altera a Lei 10.829, de 6 de abril de 2018, que obriga os estabelecimentos comerciais e empresas prestadoras de serviços de assistência técnica de qualquer natureza, localizados no Estado do Espírito Santo, a fornecerem aos consumidores protocolo de atendimento e dar outras providências. Também sob relatoria do deputado engenheiro José Esmeraldo, e eu passo a ler o relatório do deputado José Esmeraldo.
Trata-se de projeto de lei 285/2019, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini, que tem por finalidade alterar o disposto no artigo 1º da Lei 10.829, de 6 de abril de 2018, legislação esta que obriga os estabelecimentos comerciais e empresariais prestadores de serviços de assistência técnica de qualquer natureza, localizados no Estado do Espírito Santo, a fornecerem aos consumidores protocolo de atendimento e, para tanto, dar outras providências correlatas à execução de seu objeto normativo. A indicada proposição legislativa foi protocolizada no dia 23 de abril de 2019 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 24 do mesmo mês e ano, sendo que neste último evento o senhor presidente da Assembleia Legislativa proferiu o seguinte despacho: publique-se, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, de Cidadania e de Finanças. Isso posto, os autos eletrônicos do projeto de lei 285/2019 foram encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça nos termos do artigo 41, cuja conclusão foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa-técnica legislativa. Na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, na forma do artigo 44 do Regimento Interno, recebeu o parecer pela aprovação da referida proposição legislativa. Por fim, os autos foram encaminhados para esta outra Comissão de Finanças, para fins de análise de seu mérito, na forma preceituada pelo artigo 42 e 43 da Resolução 2700 de 2009, que é o regimento interno da Assembleia Legislativa. Este é o relatório. Parecer do relator. Conforme acima grifado, o projeto de lei 285/2019, de autoria do senhor deputado Fabrício Gandini, tem por objetivo estabelecer novos parâmetros complementares para a disposição contida no artigo 1º da lei número 10.829, de 11 de abril de 2018. Vejamos em verbs como ficaria a alteração. Vou ler a alteração, deputado Mazinho. Tenho certeza que esse é de interesse da Vossa Excelência. O artigo 1º da Lei 10.829, de 6 de abril de 2018, que obriga os estabelecimentos comerciais e empresariais prestadores de serviços de assistência técnica de qualquer natureza localizada no Estado do Espírito Santo a fornecer aos consumidores protocolo de atendimento e dar outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação: 2 pontos. Artigo 1º. Os fornecedores de serviços de assistência técnica de qualquer natureza no âmbito do Estado do Espírito Santo deverão fornecer aos consumidores protocolo de atendimento informando a data, o horário, o motivo do comparecimento do consumidor ao local, bem como a informação de que o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, obriga a assistência técnica autorizada a sanar o defeito do produto no prazo máximo de 30 dias a partir da entrada. Neste contexto, a justificativa do projeto de lei 285/2019 se concentra na defesa do consumidor, pois impõe a devida informação ao consumidor relativa a todos os aspectos do serviço, conforme prevê o artigo 6º, inciso 3º da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, protegendo o pleno exercício desse importante direito consumerista, assim dita a justificativa em verbs. Abre aspas. Sendo assim necessária, se faz a alteração legislativa em observância ao princípio da transparência ou da informação, que consagra que o consumidor tem o direito a ser informado sobre todos os aspectos do serviço, conforme prevê o artigo 6º, inciso 3º da Lei 8.078. Assim, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do serviço e de suas características, de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões, devendo o fornecedor transmitir efetivamente ao consumidor todas as informações indispensáveis à decisão do consumidor ou não o serviço. Dessa forma, o consumidor, que é a parte hipossuficiente na relação consumerista, passaria a estar plenamente informado de todo o contexto do serviço pelo mesmo adquirido. Nesses termos, indubitavelmente, denota-se da regulamentação do projeto de lei 285/2019, que a sua pretensão é de grande relevância para o interesse público da sociedade capixaba, daí o seu elevado grau de importância. Com esta finalidade objetivada, tem-se que a teleologia empregada é de minimizar a lesão ao direito do consumidor, valendo-se de mais medidas coercitivas que no presente caso concreto seria a aplicação da efetiva de seus direitos em geral. Dessa forma, o mens legislatórios que se destaca da justificativa é relevante sob a ótica do interesse público. Destaque, resta registrado o elevado grau de importância meritória do projeto. Deste diagnóstico se tem
intelecção do objeto da proposição e do contexto pretendido, frente aos termos de sua pretensa normatização, em que a mesma não reflete a despesa pública, haja vista que a sua regulamentação implicaria tão somente em modular a orientação das iniciativas já existentes do PROCON Espírito Santo. Ou seja, a proposição não gera impacto financeiro na ordem da administração pública que já executa esse específico serviço público de proteção do direito do consumidor. Com essa inteligência normanda, o projeto encontra-se adequado para surtir eficácia no âmbito da sociedade capixaba. Nestes termos, perante a análise de mérito, verifica-se do diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensão normatividade da proposta legislativa não traz ponto de divergência com o interesse público da sociedade do Estado do Espírito Santo, bem como não gera despesa pública significativa para o Tesouro Estadual. Desta forma, revela a dita proposição legislativa como portadora de mérito ímpar nos termos do artigo 42 e 43 da Resolução 2700/2009, de forma que a sua aprovação por essa comissão é medida que ora se propõe. Exposito, sugerimos aos ilustres pares dessa comissão a adoção do seguinte parecer: a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei número 285/2019, de autoria do senhor deputado Fabrício Gandini, como relata o deputado engenheiro José Esmeraldo, e eu coloco em discussão o relatório do deputado engenheiro José Esmeraldo. Presidente. Deputado Mazinho dos Anjos com a palavra. Eu gostaria de discutir a matéria. Eu vou tentar ser bem didático aqui com os colegas deputados. O projeto de lei, ele está alterando uma lei que já existe, a 10.829, uma lei estadual. A lei estadual, o artigo 1º, essa que já existe, ela fala: os fornecedores de serviços de assistência técnica de qualquer natureza no âmbito do Estado do Espírito Santo deverão fornecer aos consumidores protocolo de atendimento informando data, horário e motivo do comparecimento do consumidor ao local, e ela para por aí, certo? O projeto de lei está acrescentando aqui no artigo 1º dessa lei, que eu achei primeiramente meio confuso o texto. Ela continua assim: bem como a informação de que o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor obriga a assistência técnica autorizada a sanar o defeito do produto no prazo máximo de 30 dias a partir da entrada. Aí eu fui aqui, que no próprio justificativo ela diz o que dispõe o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Olha o que dispõe. Abre aspas: não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Primeiro, a substituição do produto por uma mesma espécie, em perfeitas condições de uso. 2, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo. E 3, o abatimento proporcional do preço. O que eu estou entendendo aqui? Com a inclusão desse parágrafo no artigo da Lei 10.829, a assistência técnica ela vai ser obrigada a dar um produto novo, restituir o dinheiro ou abater o preço. Não é a responsabilidade da assistência técnica, é a responsabilidade de quem vende. Então nós temos aqui, estamos fazendo aqui uma alteração no Código Consumidor que não cabe a gente e que está levando um ônus para as empresas de assistência técnica. Por exemplo, eu compro uma geladeira da Samsung lá na Ponto Frio. A assistência técnica não vai ser na Ponto Frio, vai ser uma assistência técnica regulamentada pela Samsung em Vitória, pode ser qualquer credenciada. Essa lei, pelo que eu estou entendendo, ela vai jogar a responsabilidade do ressarcimento, da devolução do produto para a assistência técnica, não para o Ponto Frio que vendeu. Então a gente está fazendo aqui uma alteração legislativa que vai causar um prejuízo aí para quem é credenciado como assistência técnica. Não sei se esse era a intenção do legislador aqui, ou se foi uma confusão feita na hora de redigir a lei. Então me causou essa preocupação, presidente, da gente estar votando, porque o próprio PL apresentado, ele fala isso no corpo do texto, joga o parágrafo 1º do artigo 18 do Código do Consumidor, mas ele diz que isso seria assistência, o prazo de 30 dias seria o prazo máximo. Mas quando você vai para o artigo da lei do Código, fala que é devolução do dinheiro ou do bem. Então eu acho que a gente está aqui
né, estaria cometendo um equívoco de jogar essa responsabilidade de quem não é responsável. Então fica aqui a minha dúvida, eu não sei se eu já dou um parecer contrário ao projeto na comissão ou se a gente pede vista para ajustar e aparecer o parecer na próxima reunião. Então fica aqui o início da discussão, dependendo, se alguém mais quiser discutir, eu posso... Assim, eu só gostaria de saber, é de que ano o projeto? O projeto é de 2019. Então ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Antigo. E provavelmente o relator recorreu, né, que ele reapresentou, né, no início da legislatura, o projeto. Desarquivou. Tem uma possibilidade. Eu concordo plenamente com o deputado Mazin. Eu concordo. Está transferindo a responsabilidade para outro que não tem nada a ver com isso. Na verdade, a minha impressão ao ler o relatório e o projeto de lei, como disse o deputado Mazin dos Anjos, é que o objetivo do deputado Fabrício Gandini foi falar especificamente do prazo que está previsto no artigo 18. Só que a forma como está a redação traz à tona todo o artigo 18, que não fala só de prazo. Ele fala também do direito do consumidor à troca do produto, a ressarcimento, e pode dar a entender esta lei, como está redigida, que cabe ao prestador de serviço da assistência técnica toda a responsabilidade pelo artigo 18. Então essa redação ficou um pouco confusa. Deputado Mazin dos Anjos, se Vossa Excelência concordar em propor uma redação, a gente pode pedir assistência da nossa Procuradoria para essa redação. Ótimo. Vossa Excelência pode pedir vista e a gente pede... O que você acha de sobrestar e encaminhar para a Procuradoria, diligência à Procuradoria para analisar essa divergência que é apontada? Com a concordância dos demais deputados aqui, ok, Coronel Wellington, Calegari? Eu concordo. Então, fica sobrestada a matéria, na verdade encaminhada à Procuradoria da Comissão, para que a Procuradoria da Comissão possa analisar a redação e eventualmente propor uma redação que seja de acordo com o interesse do legislador, do deputado Fabrício Gandini, que quer apenas informar em algo que já é obrigatório, que é o protocolo de atendimento do consumidor, que há um prazo de 30 dias previsto no Código, no artigo 18. Então, eu acho que o interesse dele foi só esse, eu acho que a gente tem condições de propor uma redação que fique mais adequado ao interesse do próprio deputado proponente, que é o deputado Fabrício Gandini. E fazer constar em ata que essa baixada de pauta para a Procuradoria propor uma redação é exatamente para que a gente evite futuros processos contra o próprio Estado que está legislando sobre um tema que pode gerar uma confusão para quem vai fazer o uso da assistência técnica para os produtos. Então, com a concordância de toda a comissão, fica encaminhada à Procuradoria da Casa a matéria, para que nós possamos propor uma emenda, uma nova redação, uma emenda substitutiva ao texto proposto pelo deputado Fabrício Gandini. Com isso, nós encerramos nosso expediente de hoje, graças a Deus foi muito produtivo, e eu passo à fase das comunicações, abrindo a palavra para os deputados que tenham alguma comunicação a fazer. Deputado Coronel Wellington. Não, presidente, eu agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, agradecer a liderança e Vossa Excelência na Comissão de Finanças, e com certeza nós iremos criando musculatura para juntos elaborarmos a leitura, a votação, a apreciação da peça orçamentária do Estado. Nós estamos ainda dentro do prazo, e é muito importante que todas as tensões, as necessidades e prioridades da sociedade capixaba sejam levadas em consideração nesse exato momento em que se elabora a peça vinculada a 2024. Obrigado. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Deputado Mazin dos Anjos, para comunicações. Presidente, sem comunicações, só desejar uma semana abençoada para todos. Obrigado, deputado Mazin dos Anjos. Passa a palavra ao deputado Danilo Baense. Presidente, somente parabenizar Vossa Excelência na condução dessa importante comissão. Obrigado. E também agradecer aí o deputado Mazin pela contribuição que tem dado aí, juntamente com o deputado Calegari, para que a gente possa aperfeiçoar o que está sendo proposto.
Muito obrigado, deputado Danilo Baense. Deputado Wellington Calegari. Agradecer, essa comissão é uma honra muito grande estar nela. Eu acredito que é talvez a mais, não vou dizer a mais importante, eu acho que é uma das mais importantes, é o coração, né, em que a gente fica preocupado com as questões orçamentárias do nosso Estado. Lembrando que não existe essa história de dinheiro público, né, é o dinheiro arrancado da mesa de cada cidadão desse Espírito Santo, né, então nós temos que ter muito cuidado para lidar com ele. Obrigado, deputado Wellington Calegari. Cumprimento também o deputado Alcântara, o filho, que chegou aqui agora. Obrigado pela presença. Eu quero apenas comunicar aos membros da Comissão de Finanças que nós estamos na fase final de aprovação da LDO. Nós recebemos as emendas já estão em fase final de análise e nas próximas semanas eu apresentarei a vossas excelências o relatório da nossa LDO para que nós possamos... Eu vi que tem um monte de emenda sua lá, deputado Coronel Wellington Calegari, misturando os Wellingtons aqui, ó. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão. Agradeço a presença e convido os senhores membros para a próxima reunião ordinária, que será no dia 12/6, às 13h30, no plenário de Seu Cardoso, nessa Casa de Leis. Está encerrada a reunião da Comissão de Finanças. Você acaba de acompanhar aqui pela TV Assembleia a reunião ordinária da Comissão de Finanças. Os detalhes você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.